Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí nos 91.7 FM da Rádio O Tempo, tá também no canal O Tempo, no YouTube, youtube.com/O Tempo, acompanhando a gente em todas as plataformas digitais de O Tempo. Mais um de Mara Entrevista para você, nessa terceira temporada. A gente continua conversando aí com os ídolos, né? Com o mundo histórico do futebol. Hoje a gente tem outro convidado também super especial. Aliás, todo dia eu falo que eles são super especiais, porque eles são mesmo. Porque a gente só convida para conversar com você, né? Aqueles que realmente fizeram história, mas não só fizeram história, né? Eu sempre digo o seguinte, eu tô falando isso antes de apresentar ele, mas é verdade. Um ídolo, né, como é o caso dele, né? O ídolo, ele é muito mais do que só o que ele mostra dentro de campo, né? O ídolo é aquele que é o exemplo, o ídolo é aquele que você, quando você olha, você fala assim, não, esse cara é muito bacana, sabe? Porque ele é muito mais do que só o que ele joga. E jogou demais, jogou muito. Marques é o nosso convidado de hoje. Obrigada, Marques, por ter aceitado o nosso convite, né? Uma relação de tanto tempo que a gente tem, graças a Deus. E você é um cara assim que especialmente marcou muito na minha carreira, né? Acho que também porque eu estava no início, aquela coisa toda. E é um cara, gente, ele encontra comigo assim hoje, até hoje a gente se fala e tal, e é o mesmo carinho, o mesmo respeito, porque ele é ídolo mesmo. Obrigada, Marques. Ô, Dimara, eu que agradeço primeiramente as suas palavras, né? Eu acho que o mundo em que eu vivi, né, da bola, é tudo muito passageiro, né? Muito rápido, né? As coisas acontecem, você finaliza um trabalho onde você, para muitas pessoas, você está velho e tal, mas você está jovem para uma vida toda ainda, né? E o que fica depois de tudo isso é uma referência como essa que você acabou de mostrar aí na sua apresentação, quando fala e cita o meu nome. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque é o que fica depois, né? São as amizades que você construiu, né? E a forma educada como você tratou todas as pessoas, né? Assim, o carinho do torcedor, enfim. É isso que fica. Agradeço. Olha só, e aí pra gente, eu estava conversando com o Marcos, a gente conversa, né, na redação, quando tá vindo para cá com os companheiros, e estava comentando com ele um pouco antes da gente iniciar essa gravação, que a gente estava contando, eu, Fernando Martins e Miguel, e para outros companheiros, né, que não viram o Marques jogar, ou que são mais recentes, né, nessa história do futebol, que conhecem pela história, né, e eles ficam muito curiosos de saber assim, não, você viu, mas como que eram esses bastidores, como que eles eram e tal. Aí eu estava falando da questão do Marques, né, das duplas que ele formou, a gente fala tanto de assistência hoje, né, Marcos, assim, agora é assim, tantos gols, tantas assistências. Se tivesse esse tipo de relação na época que o Marques jogava, ele ia ser o cara de maior assistência da história, porque o que ele fez no ataque do Atlético, sem ser efetivamente esse armador da equipe, né, fazendo mais ou menos a função que o Hulk fez agora nos últimos jogos do Atlético, né, de fazer com que os seus atacantes pudessem chegar de uma melhor forma no gol. Ele aqui, Guilherme amicíssimo meu, adoro, mas ele te consagrou, tá, Guilherme? O Guilherme vai estar aqui também com a gente. Valdir, grande cara, vai estar aqui com a gente também, mas ele te consagrou também. Era isso, Marcos. Que sensação era a de formar a dupla com esses caras tão bacanas também que a gente está falando agora? Dimara, primeiro, eu devia ter colocado na época premiações em cima das assistências. Verdade. Né? Aumentar ali, porque era por objetivo, por premiação, em cima da assistência você ia arrasar. Dito isto, Dimara, de forma, obviamente, brincando, né, assim, esses dois jogadores que você citou, Guilherme e Valdir, eles completavam o meu estilo de jogo, né? A gente fala muito das assistências que eu conseguia dar para esses caras, né? Mas eu tinha um faro artilheiro também. Eu tinha uma média muito bacana de gols, sim, né? Assim, sim. A cada três jogos eu deixava uma marca, né? Os meus números aqui no Atlético mostram isso. Nas assistências, então, foram inúmeras, né? E os caras eram de poucas
oportunidades, né? A gente vê muitas vezes aí hoje nos jogos que a gente acompanha pelo Campeonato Brasileiro, mundo afora, os grandes atacantes, para se fazer um gol, precisa de pelo menos 3, 4, 5 chances para botar uma bola lá dentro da casinha, né? Valdir e Guilherme era diferente, né? Com uma ou duas oportunidades, a bola estava lá dentro e muitas vezes essa bola lá dentro dava vitória para nós, né? Adorei jogar com esses dois, assim, fizemos histórias aqui dentro do clube, né, do Atlético Mineiro, são meus amigos que vieram para dentro da minha casa, né? O Guilherme eu tenho uma relação muito mais próxima do que com o Valdir, né? Mas o Valdir também tem um lugar guardado aqui no meu coração. São duas pessoas fantásticas, eu gosto demais, adoro os dois. O Guilherme, obviamente, também ficou mais próximo, né? O Valdir é mais diferentinho um pouquinho, mas a gente boa demais. Mas o Guilherme, ele chega mais próximo. Aliás, eu tava rindo esses dias. Mas eu confesso, desculpa, Dimara, só para não perder, vontade, né? Por favor. Eu confesso assim, embora tenha jogado excepcionalmente bom com os dois, com o Guilherme tinha uma química diferente, né? Assim, por eu jogar mais de lado, né? Eu era um construtor, um velocista pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, né? Eu precisava de um cara de área, né? E a gente tinha algumas combinações de tabela, de corta-luz, né? Que o Guilherme tinha um raciocínio muito rápido, completava o meu jogo, né? O Valdir era diferente, era um cara rápido, forte, né? Que vinha arrastando de trás também, né? Mas para o meu estilo de jogo, exatamente, para o meu estilo de jogo, ter um centroavante ali dentro da área era perfeito, entendeu? E o Guilherme fazia isso como poucos, né? E aí, só para explicar para o pessoal, tá vendo como não mudou o futebol? A gente fala que o futebol mudou, não mudou, não. A forma de jogar, às vezes, né, ou o tipo de marcação que chega, ou a coisa, você pode fazer de um jeito ou de outro, mas tá vendo? Não muda nada. Sabe aquele tal do atacante que a gente fala assim, o atacante pelo lado de campo? Era ele, entendeu? Então, as pessoas que começam a falar, né, diferente, né, Max? Marcação alta, não sei o que, adiantou suas linhas. E aí eu sempre... São os novos termos. Os novos termos, mas o futebol era o mesmo, né? É o mesmo, exatamente. Não tem essa, né? A história era a mesma. E o treco é o seguinte, tem que fazer gol. E ele fez muitos também. É por isso que eu comparei a característica que hoje o Kudê está dando ao Hulk, né? Que é um cara que também faz gols, mas que a gente está sentindo que exatamente porque o Atlético não tem esse cara, né, de distribuição, ele não tem esse cara hoje, né? E o Hulk tem feito mais esse trabalho, mas é um cara também dos gols, mas nos últimos jogos ele mais deu assistência do que fez gols, né? Acho que é essa a comparação. Para se exercer... E para se exercer essa função, ele precisa ter, acima de tudo, uma inteligência acima da média dentro do campo, né? Para achar um companheiro de ataque para colocar na cara do gol, para fazer uma jogada diferente, né? Já visualizando a sequência dessa jogada. E o Hulk tem toda essa característica e acima de tudo, um artilheiro nato, né? A inteligência de jogo, né, Marcos? É quando a gente fala assim, o jogador ele tem que entender o jogo, né? O grande jogador, gente, vai ser sempre aquele que ele consegue ver no campo como é que a equipe tá e como que tá a equipe adversária, né? É o que tem essa noção do que fazer. E eu digo mais, né, Marcos? Em outras épocas, às vezes a gente ainda vê hoje, você tem que ter sempre um líder em campo, né? Qual é a função desse líder? O líder é aquele que, se o esquema traçado pelo treinador não tá dando certo, é aquele que chega no banco e fala assim, aqui, ó, tá dando, não. Nós vamos fazer desse outro jeito. A gente vê pouco hoje. Por quê? Porque se cobrou muito uma obediência tática dos jogadores, né? Falando que os jogadores brasileiros não eram obedientes taticamente. Então, muito disso foi tirado do jogador brasileiro, que é o fato dele mesmo olhar e falar, meu Deus, esse treco não tá dando certo, não. Eu vou ali no treinador, vou falar pra ele, olha, meu filho, não deu. E normalmente o treinador aceitava e falava, então vai do jeito que vocês estão sentindo. Aí um conversava com o outro, né? Aquela história de time que não conversa, não vence, é verdade, né? É verdade, o time que não se conversa. Exatamente. Em campo, né? Ele não vence, e talvez por isso que o Atlético tenha formado com vocês grandes equipes, né? E o interessante do Max, o Max veio de São Paulo, não é isso, Max? É isso mesmo, não tô maluca não, né? Exatamente. Tive uma passagem curta no São Paulo e vim pra cá. Exatamente. E o Max, de imediato, a torcida se apaixonou por ele, né?
né, Marques? De imediato você já foi ali dentro daquela história, você já foi vivendo aquela emoção que era ter de uma das maiores torcidas do Brasil, uma paixão muito grande pelo que você fazia, né? Era o reflexo do que era em campo, né? Dimar, eu cheguei aqui em 97 para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. A fórmula errada que deu certo, né? Assim, o Atlético estava montando o seu time com o campeonato em pleno andamento. Então chegou na primeira rodada eu e o Valdir para iniciar nossa trajetória aqui no Atlético. Então, quer dizer, depois chegou o Jorginho, um meia que a gente precisava, né? Que, olha, fica a dica, esse cara é fantástico, né? Pessoal muito bacana também, grande cara. Exatamente. E o nosso time se acertou, né? A gente tinha o Doriva no meio de campo, tinha o Tafarel, que era um líder, né, do nosso time, né? E o time foi sendo moldado em pleno Campeonato Brasileiro. Eu digo a receita para dar errado porque, de fato, nas 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, nós tomamos 3 pancadas, né? Foram 3 derrotas, né? O time conseguia jogar bem, conseguia construir, conseguia criar jogadas, mas não vencia, né? Aí sim o mérito do nosso treinador na época, o Leão, né? Ele via a evolução do time, embora os resultados não aconteciam, e bancou o time, não mexeu, deu moral para a turma, deu confiança, e a partir do 4º jogo a coisa andou, o time deslanchou, né? Me parece até, Dimara, que no 4º jogo, que era decisivo para nós, que poderia acontecer algumas mudanças a partir daí se a vitória não acontecesse, né? Esse jogo foi contra o Cruzeiro. A gente venceu o Cruzeiro, embalou. É o de 3-0 aquele? Não. Eu acho que foi 2-1. 2-1? 2-1. Depois pegamos Goiás, enfim, a coisa foi construída e chegamos a 4º lugar no Campeonato Brasileiro, fomos campeões da Copa Sul-Americana, né? Que na época era a Conmebol. A Conmebol, né? De forma brilhante, invicta, enfim. E ali foi quando tudo começou aqui, né? Eu vim emprestado do São Paulo, porque estava emprestado pelo Flamengo ao São Paulo. Acabou o empréstimo, o Atlético fez um acordo com o Flamengo, enfim, acho que tinha alguns jogadores para ir para o Flamengo, fez uma composição, não me lembro direito, e a coisa aconteceu de ter uma extensão maior aqui no Atlético, porque eu queria também. Nessa hora, se respeita muito o desejo do atleta também, você não vai para um lugar que você não quer, né? Não. E a minha vontade prevaleceu fui muito feliz aqui, né? Sou feliz até hoje, né? Por isso não fui embora daqui. O Max é um desses que ficou. Acho que o Doriva ficou também, não ficou? O Doriva... Eu acho que ele ficou em Belo Horizonte, não sei. Eu tenho uma ideia. Quem ficou aqui foi o Valdir Todinho. Valdir Todinho ficou. Não é o Doriva, não. Verdade, Valdir Todinho. Agora, né, o Max, né, contou ali o lado dele desse time de 97. A gente vai falando os nomes, eu tenho certeza que o pessoal depois vai ficar procurando. Fica. Todinho, Doriva. Quem é fulano, quem é fulano. Mas esse time de 97 foi muito engraçado, porque eu me lembro, foi assim, o Leão queria o Jorginho, não é isso? Pra vir fazer aquela massa ali, mas não queria o Valdir. Tô errada? Não. Aí, eu lembro... Você tá correta. Aí o Val... Não, mas o melhor era a cena, gente. Vocês não acreditam. Porque o Leão, assim, a gente acostuma com ele depois, vira amigo, né? Como a gente virou ao longo da carreira. Ele ao longo da minha carreira, ele me ajudou muito, deu entrevistas fantásticas pra mim. Enfim, né? Um cara muito bacana de se conviver. Depois eu fui assessora dele no Cruzeiro também, quando ele veio pro Cruzeiro. Mas o Leão era o ó do Borogodó, né, gente? O Leão não era um cara fácil. E eu lembro, gente, ele veio, o Valdir em cima, porque era lá na Vila Olímpica, e a Vila Olímpica tinha uma outra parte assim em cima, né? E aí eu me lembro que o Valdir em cima e o Leão embaixo, dando entrevista pra gente, assim, eu não quero ele porque eu não pedi. Isso é uma contratação da diretoria, eu não quero ele. E o Valdir já em cima, já pronto para ser apresentado. Eu falei, meu pai, o que eu faço com esse cara? Né? E depois se tornou um cara fantástico no time dele. Isso tá aqui louco. é maravilhoso, amigos, Exato. né? Você vê como é que são as coisas. Dimara, né? na minha apresentação, eu cheguei numa segunda, o Valdir chegou numa terça, ou vice-versa, né? Foi assim, nós chegamos praticamente juntos, né? E o Leão chamou nós dois, né, para aquele conversa de boas-vindas e tal, né? Nós nos encaminhamos para a sala do Leão e o Leão, claramente assim para nós, não foram vocês que eu pedi.
Eu pedi, na época, acho que Almir e Magrão, o centroavante que era do Palmeiras, né? Que depois isso aí, Magrão, isso mesmo. Mas são vocês que estão aí, vamos trabalhar, entendeu? Foram essas as boas-vindas do Leão. E mas ele depois, cara, assim, fomos muito, muito felizes, sabe? Imagina, na época todos nós muito jovens, né? Eu, Valdir, né? O time do Atlético era de muitos meninos também, né? Tinha o Dedê, tinha o Lincoln, né? Sim. Cairo, tantos outros meninos na época, né? Lincoln, e o time menino, deu liga, cara. Deu liga. Exatamente. Lincoln era um menino, pensa em vocês, né? Lincoln aí já tá hoje juvenil. Empresário, né? Hoje empresário. Um grande parceiro. Gente boa demais, né? Nossa Senhora. Aliás, esse pessoal todo do Atlético, a gente continua muito amigo, né? Muita gente se encontra e tal, né? Nos jogos, quando ele vai, ele vai muito também, né? Ele sempre aparece por lá e tudo mais. Mas o Leão tinha essa característica. E outra coisa que ele fez com esse time também, ele botou o Tafarel no banco. E Ranzins, hein? E Ranzins do Leão, hein? Ranzins. Mas eu te confesso, até ele, depois que as coisas começaram a andar, ele se soltou, ele entrava nas nossas brincadeiras, enfim. Sim. Criamos um ambiente ótimo, entendeu? De trabalho ali. Foi fantástico, foi maravilhoso. E ele fala até hoje, né, Max, que uma das coisas que ele às vezes arrepende no futebol é de não ter sido mais parceiro em algumas vezes, porque ele era, para quem, né, é legal vocês procurarem no Google, entenderem a história. O Leão foi um dos maiores goleiros do Brasil, né, de seleção brasileira, né, outro naipe. E ele é meio que história fantástica. Fantástico. Ele meio que tinha que se impor ali na situação toda. E ele também não chega para um Atlético tão fácil, né? Era um Atlético que já estava com problema de lugar para treinar, né, Marcos? Já tava gente, esse time que eu tô falando, Marcos, Guilherme, Valdir, todos esses aí que a gente está contando e que se tornaram, né, grandes jogadores da história. Eu fiz treinamento desses meninos na época, meninos, né? Eu também era. Aí eu fiz treinamento deles no campo da CIMED. Era um negócio de cimento que tinha aqui. Lá no. Eu nem sei onde é que é. Era muito longe. Pedro Leopoldo. E atrás do campo de treinamento passava um monte de vaca. Tô mentindo? Um monte de carrocinha. Não era, Marques? Exatamente isso, Dimara. Cara, assim. Bom, o que é legal, o clube, ele não parou no tempo, né? Verdade. Isso a gente tem que entender. O clube evoluiu com o tempo, né? Mas nesta época, que é isso? Era um sofrimento. A gente saía num bye-bye Belo Horizonte para buscar um campo de treinamento, né? Muitas vezes dividindo com funcionários de empresa, né? A gente treinou na Fiat, treinamos várias vezes na Fiat, gente. Eu fui fazer era incrível. Na Fiat. Era incrível, né? Assim, mas eu acho que nessa época, acima de tudo, conseguiu ter dentro dos seus elencos, né, jogadores que estavam buscando também melhorar suas carreiras, melhorar suas vidas, né? Os caras encaravam também como uma dificuldade que era para o crescimento profissional de todos ali, né? Mas você imagina, assim, o Tafarel, tetracampeão do mundo, ele ia treinar onde não tinha grama, cara. Porra, como é que o Tafarel vai cair ali, né? O nosso tetracampeão. Não, e o cara, assim, né? No início, o Leão tirou ele do time, mas aí o Zagallo ligou pro Leão e falou: não, senhora, ele é meu goleiro da Copa, você volta com esse moço aí. E o Zagallo tinha esse, né, em cima do Leão, obviamente, porque ele tinha sido treinador do Leão, tinha uma história toda com ele. Aí o Leão voltou com o Tafarel, não foi? Mas eu peguei o Tafarel no banco do Atlético, não é brincadeira, não. Exatamente. E ó, eu tenho certeza que para ter um embate ali, de repente, para mexer com os brios do Tafarel também, né? Era inimaginável, embora com todo respeito aos outros goleiros da época, né? Poxa, é o Tafarel, né? É o Tafarel. Então era incrível. A gente tá falando de estrutura, né? Até para pessoal conseguir visualizar, né? A gente não tinha campo de treinamento, saía no Belo Horizonte e entender o que o Atlético se transformou hoje, né, Dimara? Nossa Senhora. Estruturalmente, que é isso? É uma coisa fantástica, né? Assim, agora vai ter um estádio, enfim. Eu a bonança veio.
Eu sempre falo isso, né, Max, mas eu acho que as pessoas, e obviamente o Atlético não fez isso, até na forma que ele tem lidado com essa questão agora do estádio e tudo mais, mas para a gente conhecer a história de um clube, né, a história da vida mesmo, né, a gente tem que aprender a respeitar o passado, né, quem não respeita o passado, ele não vai ter futuro, sabe por quê? Quem não lembrar disso que aconteceu e por que aconteceu, vai fazer errado aqui na frente. Né? É por isso que a gente sempre recorda essa história, porque esse time que a gente está falando aqui, ele era nacionalmente um dos maiores times que estava na disputa do Campeonato Brasileiro, de uma outra forma, de um outro jeito, né? Da Conmebol, que o Max falou que eles ganharam e tudo mais, ou seja, era uma superação maior do que qualquer coisa. Né? E às vezes a cobrança que se tem hoje diante de muita gente fica chateadinho quando você cobra qualquer coisa assim, quando os caras têm a maior estrutura, uma das maiores estruturas do Brasil, gente. O centro de treinamento do Atlético é considerado um dos maiores centros de treinamento até do mundo, comparado aos melhores hoje do mundo, né? Tem um estádio modernérrimo que eles vão inaugurar, a gente imagina assim, efetivamente, com futebol e tudo mais, até o final do ano, né? Mas é que para chegar nisso, eles passaram por eles. Para chegar nisso, houve essa história toda, né, Max? Não, olhar no retrovisor é importante, né? Eu faço isso todo dia, né? É isso, é na vida. Para entender onde você está e da onde para entender onde você está e da onde você saiu, né? Acho que isso é fundamental, né? A gente está falando de Conmebol, né, Edmar, assim, me vem na cabeça assim a dificuldade que era esse torneio, participar desse torneio, né? Participar de uma Libertadores nessa época, né? O pessoal entender, né? Os mais novos, né? Jogava uma Libertadores, o campeão e o vice. A Conmebol jogava o terceiro e o quarto lugar. Então, para jogar as duas competições sul-americanas, você tinha que ter um posicionamento de tabela ótimo no seu campeonato local, né? Exatamente. Muito, infinitamente diferente do que é hoje. Hoje me parece que até o sétimo, oitavo, conforme as combinações, você ainda tem Libertadores, né? Você fica com os quatro só primeiros. Exatamente. Só para dar uma ideia para as pessoas, né, que não vivenciaram isso, né, e que muitas vezes falam, Conmebol e tal, né? A Conmebol era um torneio depois da Libertadores infinitamente difícil, entendeu? De se jogá-la e de se ganhá-la, então, muito complicada, né? Eu sempre valorizo os meus campeonatos. Se eu posso falar deles, como eu estou falando agora, eu falo exaltando, né? Porque quem viveu aquela época sabe da importância e da dificuldade que foi disputar esses torneios e ganhá-los, né? Com briga, como foi lá em Lanús, na Argentina, né? Com o Leão, né? Tendo que fazer uma cirurgia no rosto para reconstituir alguns ossos que ele foi quebrado na briga, né? Então é com emoção que eu me lembro dessas façanhas, né? É verdade. Uma Conmebol foi com o Procópio de treinador, né? E a outra com o Emerson Leão. E o Emerson Leão, gente, o bicampeonato. Ele ficou tão machucado, que muito tempo depois que ele saiu do Atlético, ele ainda vinha aqui para se tratar, né? Porque o dentista que fez a reconstituição toda do maxilar dele, não é brincadeira não, gente. Do maxilar dele foi aqui. Você imagina o que aconteceu com o Leão nesse dia. E aí ele começou, o Max vai lembrar, ele depois da cirurgia, ele dava o treinamento com um chapéu enorme. A primeira vez, era o Edgar. Primeira vez que eu desci na vila e vi ele daquele jeito, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer isso pra gente? Era matéria, né? E ele tinha um chapelão, assim, que era por causa do sol, pra não ir ali na cirurgia. Mas que ele né? Todo mundo brincava com ele, dos jogadores, a imprensa e todo mundo, né? Mas foi muito triste isso, foi muito triste o que aconteceu lá, né? A gente que fala tanto dessas situações que ocorrem hoje, vocês não imaginam naquela época. E pior, vocês não vão entender, é que muitos desses jogos não eram transmitidos ao vivo. Então era muito difícil das pessoas verem o que estava acontecendo. Hoje não, hoje todos os jogos são transmitidos. Então você vê o que está acontecendo, você tem prova, você tem... Esse especificamente até foi, mas no caso, na época, muitos dos jogos não eram transmitidos, então ninguém via efetivamente aquilo que estava acontecendo. E a punição também era muito diferente, né, Marcos? Eu nem lembro se os caras foram punidos, se teve alguma coisa, porque
entendeu? E foi assim, agressivo. Foi eu lembro do Leão preso e vocês presos, né, dentro do alambrado ali, né, do portãozinho, né, os caras vindo pra cima e dá-lhe braço pra lá e dá-lhe braço pra cá. Foi um jogo bastante tumultuado. É verdade. Eles, assim, recordando, nós ganhamos o jogo dando um chocolate nos argentinos lá, né? Foi 4-1, fora o baile, né? Fora o chocolate, né? E a gente apanhou muito. A nossa trinca ofensiva ali, eu, Valdir Bigode e o Jorginho, apanhamos demais durante os 90 minutos, né? Uhum. Tinha um zagueiro argentino, o Ruggeri, que jogou Copa do Mundo, foi companheiro do Maradona na época. Aquele cara, acho que diziam as más línguas que até na mãe dele ele batia, né? Para o pessoal ter ideia, né? Uhum. E acabou o jogo, a bola no pé do Jorginho, a cena foi essa. A bola no pé do Jorginho, o Jorginho do lado do Ruggeri, o Jorginho pega a bola na mão, ergue pro céu e grita, ganhamos dessa baba. Aí começou. Foi a senha. Foi a senha. Os caras vieram, cara, pra cima, nos encurralaram no alambrado, então a gente apanhava da torcida que estava no alambrado, os jogadores estavam aqui se defendendo dentro do campo, a polícia nada fazia, aliás, a polícia antes do jogo fez assim pra gente, ó, que vocês estão mortos, né? Meu Deus. Então era isso, a caneleira que a gente tinha que usar era um escudo, né, da cabeça aos pés, né? Mas no final, cara, assim, hoje viraram histórias, né? Assim, sim. E a gente conta com muita alegria, porque foi uma dificuldade que nós ultrapassamos, né? Cruzando fronteiras, né? E levantando um título tão especial com o Atlético, né? E é bom a gente lembrar também, né, Max, num campeonato brasileiro, né, dessa época, que não tinha assim, essa organização que tem hoje, era outra fórmula de disputa, às vezes extremamente injusta, né, porque acabava deixando grandes equipes fora das decisões. Né? Eu sempre digo Exato. assim, era um campeonato que começava como pontos corridos, depois terminava em Copa, ou às vezes começava de Copa, terminava em pontos corridos, um rolo do caramba, nem a gente sabia, e muda jogo, e tinha outros interesses ligados ali, né? Interesses políticos, o Atlético sofreu demais com isso, a gente tem que dizer também, Cruzeiro e América também sofreram demais com isso, né? As equipes mineiras, e por isso que vem essa história do eixo, né? A história do eixo saiu desse tipo de competição, que sempre privilegiava muito mais quem estava ali, Rio, São Paulo e tal. Então, para uma equipe mineira chegar no lugar que o Atlético chegou, né, chegar numa disputa importante, chegar mesmo para disputar um título brasileiro, era muito complicado e muito difícil. Eles davam um jeito de acabar com os mineiros na metade do caminho. Né? Olha, eu já vi o Cruzeiro ser eliminado na terça, o Atlético na quinta, o contrário também, né? Era uma coisa assim, não tinha chance, para você chegar era muito difícil, né? Assim, nós sofremos muito com arbitragens, entendeu? Muito, que claramente tinha um peso maior pro eixo Rio-São Paulo em determinadas decisões, né? Então a gente sofria demais. Hoje o VAR protege muito os clubes, né? E acho isso muito legal, né? Mas nessa época, nossa, o Atlético e os times mineiros, né? Os times fora do eixo reclamam e choram muito até hoje, né? O Inter também, se a gente sair um pouquinho só da nossa casinha. Sim, aqui. Claro. Exatamente. O Inter disputando o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em 2005. O Tinga tem um pênalti clamoroso e é só marcar, entendeu? E não se marcou, entendeu? Nós aqui reclamamos um pênalti também em 99, no último jogo contra o Corinthians, que fica só na história depois, né? Então, algumas tecnologias elas vieram de forma fundamental para melhorar o nosso esporte, para trazer mais justiça, principalmente para os resultados finais, né? Para essas manipulações, né? Enfim, Sim. Eu acho que foi, assim, acima de tudo, muito importante algumas mudanças que aconteceram, né, para a evolução do nosso esporte, né? Ô Max, me conta, a gente falou de um monte de fases aí do Atlético e tudo mais. Você consegue definir hoje, assim, essa partida me marcou, essa situação de campo me marcou? Você consegue definir isso no seu histórico como jogador?
uma carreira, Dimara, ela tem começo, meio e fim, né? Então eu comecei no Corinthians, né? Eu tive aliás, eu convivi com lesões por toda a minha vida, por toda a minha carreira, né? Eu, no meu primeiro ano como profissional no Corinthians ainda, eu tive uma lesão, uma fratura de fíbula, tive que operar com 19 para 20 anos, né? Jogando no Pacaembu, né? Meu primeiro ano como profissional, onde ali, muito jovem, eu vi a minha carreira em xeque, né? Então, isso já foi uma marca de superação muito lá atrás. De repente, a medicina esportiva, não com a evolução que se tem hoje, né? E foi uma barreira que eu tive que transpor já muito jovem, entendeu? Para voltar, dando a volta por cima e retomar a minha carreira. Depois eu vim aqui no Atlético, fazendo grandes jogos, né? Fazendo grandes jogos contra o Cruzeiro, que é sempre uma marca, né? Eu fiz muitos gols no nosso maior rival, né? Assim, gols marcantes, né? Para a torcida. Isso. A gente estava lembrando Exato. Isso ali na redação, falando assim, Exatamente. gente, Max contra o Cruzeiro, esquece. Que ele marcava, ele marcava. Não, eu especialmente dava sorte em algumas datas importantes para mim pessoalmente, né? Eu fiz um gol contra o Cruzeiro no dia do nascimento do meu filho, né? Ah, que lindo. Então eu faço gol embalando o nenê, né? Rafael, que hoje está com 22, vai fazer 23 anos, né? Gols importantes em 99, quando o Cruzeiro se classifica com a campanha infinitamente melhor do que a nossa no Campeonato Brasileiro. Frente, e em 2 jogos a gente mata o rival, né? Eu fiz 2 gols, Guilherme 2 gols, a dupla sempre funcionando como funcionava em jogos decisivos, né? E depois fechando a minha carreira aqui em 2010. Então eu sempre dava sorte assim de fazer gols importantes em épocas e datas marcantes para mim também. Então no meu último jogo como profissional, no meu ato derradeiro na profissão, eu entro numa final contra o Ipatinga e faltando 5 minutos para acabar o jogo, eu tenho uma única oportunidade e consigo encerrar minha carreira fazendo o gol do título, indo para os braços da torcida, tirando a camiseta, botando no pau da bandeirinha, né? Essa cena, ela tá gravada na minha mente de muitos atleticanos. Eu ainda ando pela rua, né? O pessoal lembra com muito carinho, muito saudosismo desses momentos, né? E isso me deixa muito feliz. Como é que é ser ídolo, né? E ídolo de uma torcida como essa do Atlético, com tantos e tantos jogadores, né, que passaram, fizeram história, e você tem um lugar muito guardado, de uma cobrança muito grande que se fez até porque você não teve o jogo de despedida. Então a gente sabe que a torcida do Atlético, ela é extremamente grata a você, e você é um ídolo daquele que eles... Toda vez que a gente pergunta ídolos do Atlético, seu nome ou é o primeiro ou é o segundo. É interessante você dizer isso, né? Porque, obviamente, você teve aí outros que passaram, mas que não marcaram dessa coisa, porque, na verdade, você teve uma história dentro do Atlético, né? História, quando a gente fala, é história. São anos, 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 e é histórico isso para você, né? Como é que é ser ídolo dessa torcida? Dimara, poxa, foram 386 jogos, né? Isso. 133 gols marcados, né? Uhum. A gente brincou aqui falando das assistências, mas assistência, eu tenho a impressão que eu dei mais assistências do que fiz gols, entendeu? Então eu tenho essa 600, impressão. Assim. Então, assim, aí para se ter uma ideia, né? Se eu joguei 386 jogos, 133 gols, devo ter dado pelo menos umas 150 assistências. Então, eu tive participação direto nos gols do Atlético em praticamente todas as vezes que eu entrei dentro do campo, né? Isso. E aí, assim, eu acho que é muito legal isso, né? Assim, eu me tornei um ídolo, sim, né? Eu, olhando para trás, eu reconheço e fico muito feliz com o que eu construí aqui no Atlético e com o reconhecimento das pessoas. Mas eu não consigo ser um ídolo sem mencionar e falar dos companheiros que tanto me ajudaram durante toda essa trajetória, né? Eu não consigo me exaltar sem falar do Valdir do Bigode, que me completavam, né? Sem falar do Valdir Todinho ou do Doriva, que fazia o serviço sujo ali de marcação no meio de campo. Joguei com o Tafarel, pô, entendeu? Joguei com tantos outros atletas que me ajudaram na construção dessa idolatria, entendeu? Então, quando você fala assim do Marques ídolo, eu tenho
por obrigação, ou de coração, ou de forma emocionada ou mental, tá lembrando daquelas pessoas que correram comigo e fizeram a diferença também dentro do campo, né? Porque é um esporte coletivo, Dimara. Claro. Se você não joga sozinho, entendeu? Você não vai receber a bola de um fantasma ou vai cruzar pro Gasparzinho lá fazer o gol, né? Eu precisava desses caras para me completar. Então, fica aqui a minha deferência a essas pessoas, esses outros tantos atletas, né, que me ajudaram do lado ou com uma palavra no dia a dia de trabalho, né, porque não é só o jogo. A gente olha a televisão, acha que o atleta só vai para o jogo. Não, é o dia a dia de trabalho, na sua construção de um jogo melhor, né? Eu não consigo me imaginar ídolo sem não lembrar do Levir Coupe. O Levir Coupe, quando nós jogamos juntos aqui em 2001, ele me melhorou como atleta, né? Ele falou, Marcos, dar assistência sim, você vai continuar porque é um dom seu, você sabe fazer isso muito bem, mas você vai fazer gol comigo. E em 2001 eu fui um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, desandei a fazer gol, e ele todo dia com o seu auxiliar me pegava depois no treinamento para fazer algumas bolinhas que era só para tirar do goleiro. O Levi gritava comigo, no pé da trave, né? Então tirava para dentro a bola, no pé da trave, no pé da... Todo dia era pelo menos 20, 30 bolas no pé da trave. E eu fiz muito gol assim, entendeu? Então foi pelo Levi que eu consegui dar um salto na minha qualidade de atleta, qualidade técnica, entendeu? E me ajudou muito. Então, assim, teve um conjunto de parceiros que contribuíram para a minha evolução dentro do esporte. E quando você fala Marcos ídolo, eu tenho a obrigação de compartilhar com todos eles esse sentimento. Aproveitar para mandar um abraço para o Levi, né? Hoje lá em Curitiba, tranquilo na sua vida. A gente também sempre se fala, porque é um dos grandes nomes. Para mim, um dos grandes treinadores. Para mim, olha, eu tô para te dizer que eu acho que ele foi o maior treinador que o Atlético teve. Por circunstâncias, né, veio, tirou o Atlético da Série B. Aí ele volta, né, campeão da Copa do Brasil. Aí volta, ele pegou o Atlético numa fase muito ruim, naquela que ele vem, e aí o Atlético, aí tinha aquela tal da repescagem, né? Ele tira o Éder Aleixo do time, bota o Éder sentado, o Éder achou que tinha acabado a carreira ali, ao contrário, ele faz do Éder o grande jogador, ele faz o Éder voltar, né? Fala. Isso em 94. Isso. Exatamente. Eu tava lá, gente, tá? Eu vi o Ed sentadinho, assim e tal. Aí, ou seja, são tantas coisas que ele fez pelo Atlético, né? E eu sei que o torcedor também tem dúvidas, você sabe? Quando a gente pergunta assim, quem foi o maior, né? Aí você tem Tele Santana, né? Você tem o próprio Cuca, que ganhou a Libertadores e fez o que fez em 21, mas tem muita gente que mesmo com essas histórias, eles ainda apontam o Levi como o maior treinador, e para mim é o maior treinador. Pessoalmente, eu acho o maior treinador do Atlético nesses anos. Eu também sou suspeito para falar, né? Nós trabalhamos juntos aqui primeiro em 2001. Isso. E o Levi veio para a montagem de um time que, eu te confesso, Dimara, tecnicamente falando, foi o melhor time que eu joguei aqui no Atlético, né? É mesmo? Eu tinha um meio de campo, com Gilberto Silva, é verdade. Dejair e Ramon. E Valdo. Tinha esse quadrado no meio de campo que era muita qualidade, né? E tinha eu e o Guilherme lá na frente. Depois chegou o Felipe, né? O Felipe, lateral esquerdo, que é consagrado no Vasco, enfim, né? Com uma história fantástica, né? Veio para completar esse time. Tinha o Veloso no gol, tinha Baiano, Álvaro, Marcelo de Giana, Cicinho. Não, era um time muito bom, né? Time muito bom, né? Esse time fez uma campanha ótima em 2001. A gente não conseguiu ir à final, perdemos uma semi para o São Caetano, no dilúvio de São Caetano, né? Um dia atípico, nosso time tecnicamente era infinitamente melhor. Era infinitamente melhor que o São Caetano, e depois de estar vencendo por 1-0, a água caiu e o São Caetano nos pegou no que ele tinha de melhor, né? Uma bola aérea com o Magrão, que tinha quase 2 metros de altura, né? E fez 2 gols e nos tirando daquela final que seria contra o Atlético Paranaense. Mas o Levi, poxa vida, eu estava falando do Levi, ele foi fantástico e foi fundamental para a melhora do meu jogo, né? Sou muito grato a ele por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora de
né? Aí você para de jogar, obviamente, e continua a sua história, né? Vai para a política. O que te fez ir para a política e depois não querer mais, Marques? Não, foi uma construção de ideia, Dimara. Assim, a carreira do atleta, ela tem um começo, meio e um fim muito precoce, né, para a vida. Sim. Com 36 anos, 35, você está velho para a sua profissão e um jovem para a vida, né? E quando eu vou ao Japão para um último contrato, sentado com o Aurélio Dias, né, que foi o meu grande parceiro, Aurélio, né? Grande Aurélio. Finado Aurélio, que infelizmente nos deixou. Verdade. Ele falou, Marques, olha, tá na hora de pensar no final da carreira e pensar de alguma forma retribuir todo o carinho que você recebeu, não só da torcida do Galo, mas do povo mineiro. Uhum. Exatamente. Falei, e ele, nessas nossas conversas, ele pontuou, eu acho que você tem potencial para fazer uma história na política, pelo menos para contribuir em um mandato, entender como funciona isso, né? E dito isso, a gente se filiou a um partido e a carreira se encerrou e a gente foi em campanha e conseguimos a eleição, né? Conseguimos ser eleito, né? Para um mandato de 4 anos. De uma experiência ótima, diferente de tudo que eu fiz na minha vida, mas ótima. Assim. Eu pude, de alguma forma, contribuir no esporte do Estado, na saúde, né? Direcionando as minhas emendas na época de uma forma muito justa e muito limpa. Né? No dia a dia da Assembleia também, sendo assíduo em praticamente todas as reuniões, né? e contribuindo para o crescimento do nosso Estado naquele período. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Aqui, Max, a gente tem que ir pro final, né? Porque fazer o quê? São tantas histórias, mas é tudo tão lindo, né? Nessa carreira, né? Mas ele vai voltar, prometo. Vamos fazer uma parte 2 depois. Vou fazer uma parte 2, porque eu vou fazer uma parte 1 com o Guilherme, depois o que eu vou falar do outro, eu vou fazer a parte 2 com eles. Aqui, queria Mas na próxima eu vou estar aí contigo. Ah, que bom! Vem mesmo, vem mesmo. Eu tô vendo que o espaço aí é grande. Enorme. Aqui é os estúdios, então tá em casa. É os estúdios do canal O Tempo, da Rádio Super, é porque eu ainda não acostumei, mas é Rádio O Tempo FM. E aqui é muito legal, muito grande, é o Jornal O Tempo e tal, fica aqui em Contagem, na Babita Camargos. Quero receber sua visita aqui, sim, para conversar com a gente, é muito legal mesmo. Mas eu queria te dizer que eu agradeço demais, agradeço em nome da minha carreira, a tudo que você me propiciou também, né, como jornalista, né, de tudo que a gente pôde fazer junto, porque é meio que um trabalho coletivo, né, de tudo. E agradecer a você também pela pessoa que você é, né, pelo que você se transformou. É isso que é um ídolo, gente. Entenderam agora qual é a diferença? Essa é a diferença. Você tem os grandes jogadores que passam pelo seu time, mas você tem ídolos. Ídolos são esses. Ídolo é o Max. Obrigada, Max. Ô, Dimara, eu que agradeço. Agradeço mais uma vez as suas doces palavras, né? E aproveito para deixar um abraço forte também para os seus ouvintes, né? Para os seus telespectadores, para a torcida do Galo em especial, que foi a minha grande parceira, né? Nos meus 386 jogos aqui pelo clube, né? Dizer que eu vou estar no Jogo das Lendas, olha só que legal. Aí, né? Ele está no Jogo das Lendas. Estou mantendo o corpo aqui no peso de atleta ainda, né? E se eu fizer um gol, vou botar a camisa no pau da bandeirinha. Ah, beijo muito a todos. Bom. Adorei. Obrigada, Max. Valeu demais. Beijo, querido. Valeu.
Outro, É, tchau, valeu. é isso, e, gente, olha, os Mar Entrevistas, vocês viram, é isso, né? É uma verdade, né? De amizades, de carinho, de tudo mais. Hoje a gente teve a participação do Max, que é um convidado muito querido. E, claro, eu te espero, então, na próxima semana. Beijo grande, tchau.